Lucas capítulo 13, versículo 22. Os que encontraram, digam amém. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros que serão os derradeiros. Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite conforme tu queres, porque a tua palavra é vida viva e eficaz, e nós te louvaremos para a glória do teu nome. Amém. Podeis assentar. A palavra desta noite é uma palavra voltada para a reflexão, palavra reflexiva. Nós vamos estar destacando nessa noite acerca da porta da graça. Maravilhoso é saber que nos dias da atualidade, a porta da graça está aberta, continua aberta, e isto é um privilégio para nós que decidimos trilhar, seguir no caminho da porta da graça. Os irmãos observam que naquela época, isto antecede a crucificação de Jesus, o sacrifício no qual o Pai enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas para que tenha vida eterna. A Bíblia diz que Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando
e caminhando para Jerusalém. É importante a gente parar para analisar este primeiro versículo que dita claramente o que Jesus estava fazendo. Primeiro, percorria as cidades e as aldeias. Segundo, o que ele estava fazendo? O que ele estava expressando? Ensinando. Ele estava trazendo os seus ensinamentos, ensinando e caminhando no sentido em direção a Jerusalém. Jesus não estava sozinho. Os discípulos acompanhavam o mestre. Havia grupos, havia multidões que de notório também acompanhavam e seguiam ao mestre. O texto não frisa claramente, mas um dos que estava com Jesus, podemos até destacar que um dos discípulos se vira para Jesus e diz-lhe, ou seja, faz uma pergunta ao Senhor. E que pergunta foi esta? Ele pergunta dizendo: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu. Eu creio que ao observar a trajetória, os percursos por onde Jesus passava, porque Jesus apenas mencionava, mas os que estavam em sua volta observavam todos os acontecimentos, as atitudes, o comportamento do povo, no momento em que eles recebiam o ensinamento de Jesus, no momento em que eles eram ademoestados, ensinados a respeito dos ensinamentos de Jesus, por onde ele andava, por onde ele passava. E ao observar o comportamento de muitos, demonstrava as suas reações, porque os irmãos sabem que nem todos querem receber a palavra de Deus. Se você pregar nas ruas hoje, nas praças, nas rodoviárias, não é muito difícil de você ser afrontado por alguém, ou até mesmo xingado, desprezado, afrontado por alguém que não quer ouvir falar a respeito de Jesus. Então, como eles observavam o comportamento daqueles que recebiam os ensinamentos, chega um questionamento. Qual questionamento? Senhor, são poucos que se salvam, que serão salvos. Eles queriam que Jesus respondesse de uma forma aplacável, porque a própria escrita ele nos traz a questão a perguntar: são poucos que se salvam, que serão salvos? Eles poderiam expressar de outra maneira: Senhor, quantos serão salvos? Ou em outras palavras, Senhor, serão muitos ou serão poucos que serão salvos? Mas ao observar e tirar algumas conclusões, a perceber que a maior parte rejeitava o ensinamento, a maior parte rejeitava a palavra, a maior parte rejeitava Jesus, ele já entendeu: Senhor, são poucos os que serão salvos. Aí vem a resposta de Jesus para eles, dizendo: porfiai, por entrar pela porta estreita. Em outras palavras, porfiai está demonstrando ou interpretando um conceito mais ou menos seguinte: ficai alerta, se preparai, ou estejam prontos, ou se preocupai, ficai apercebida, alerta. É necessidade de todos se preocupar em quê? Para entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Escolhei entrar pela porta estreita. Que seja um preferencial de vocês
entrar pela porta estreita, que vocês tomem logo a iniciativa de entrar, de escolher entrar pela porta estreita. Por que, Jesus? Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha a escrita: muitos procurarão entrar, poucos serão salvos, Senhor. Muitos procurarão entrar, mas não poderão entrar. Existe um argumento completamente diferente. Já viu o ditado: querer nem sempre é poder? Mais ou menos assim. Porque o reino de Deus é desta forma, é desta proporção. A porta da graça ainda está aberta. Então o momento de escolha, de decisão, é agora. Senhor, eu quero entrar pela porta estreita. Senhor, eu escolho a porta da graça. Ah, é? Então obedeça a minha palavra. Renuncia às coisas do mundo. Abandone as práticas ilícitas, o pecado, a iniquidade, e prossiga no caminho da santidade e da minha vontade. Ah, é? E se eu fizer isso, Senhor, aí sim vós entrareis pela porta da graça, pela porta estreita. Senhor, e se eu não quiser, e se eu apenas querer, mas não fazer por onde? Infelizmente, muitos vão querer entrar, porém não poderão. Então, Jesus coloca logo bem claro: são muitos os que vão querer, mas não poderão entrar. Jesus não responde assim a ele dizendo: realmente são poucos que serão salvos. Jesus já vai na lógica, na contramão de tudo, dizendo: muitos vão querer, mas não poderão. Então isso já resume que não serão muitos, mas serão poucos. Isso comparado à quantidade de seres humanos em que tem suas almas diariamente, todos os dias, que quando suas vidas são ceifadas, as almas são direcionadas, e muito mais morrem pessoas distante da presença de Deus do que servindo a Deus. E no versículo 25, Jesus continua dizendo: quando o pai de família, olha a comparação que ele faz, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, em outras palavras, fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Nos dias de hoje, escute isso, não precisa bater na porta. A porta da graça está aberta. Nós temos o livre arbítrio, direito de escolha. O Senhor está dizendo: vem, meu filho, eu quero você. Vem, meu filho, eu estou com os braços abertos para lhe receber. A porta da graça está aberta, mas porém a porta da graça é estreita. A porta é estreita. E quando nós falamos a respeito de porta estreita, o próprio Jesus disse certa feita que muitos porfiam, muitos preferem, muitos escolhem a porta larga, o caminho espaçoso, mas que conduz ao sofrimento eterno. Ao falar-se de porta estreita, já falamos a respeito de desafios, obstáculos que vão surgir no meio do caminho. Irmão, nós como seres humanos somos programados, isso nós já nascemos com isso, a querer, na maioria das vezes, as coisas mais fáceis. Se a gente perguntar quem gosta de coisas com dificuldade, irmão, a gente tem que ser sincero.
Mas aquilo que o Senhor oferece para nós, embora a Bíblia fala que a salvação é de graça, é pela graça, existe uns porém. Existem algumas questões que devem ser aplicadas. O que Jesus disse certa feita aos seus discípulos? Vocês querem seguir a mim? Sim, Senhor. É simples. Primeiro, tome a sua cruz. Quando Jesus está dizendo tome a sua cruz, automaticamente eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Eu tenho que lutar pela minha salvação. Eu tenho que lutar pela minha santificação em Deus. Eu tenho que se preocupar se eu estou ou não estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que se preocupar comigo mesmo. Isso é tomar a sua cruz, assumir a responsabilidade, atender o chamado. É isso, Senhor? Sim, tome a sua cruz. Segundo, negue a si mesmo. Em outras palavras, renuncie a si mesmo. O que é negar a si mesmo? A partir daquele momento não é mais a nossa, mas é a vontade do Senhor. Irmãos, servir a Deus de 100%, a nossa vontade às vezes vale somente 1%. 99% tem que ser a vontade de Deus. E este 1% que fica para nós, o Senhor ainda vai analisar se realmente Ele aprova ou Ele não aprova. Evangelho sem renúncias não é evangelho. Servir a Deus sem renunciar muita coisa não é evangelho de verdade. Por que é que muita gente nos dias de hoje tem duas pastas no celular? Uma hora escuta louvores, pastor Rinaldo. Outra hora escuta um funk. Uma hora escuta um hino de louvor e adoração. Outra hora está lá quicando no funk. Porque ainda não se decidiram. Por que é que tem crente que gosta, mas almeja ainda as coisas de Deus, mas quando ele passa de frente a um bar, e ele olha para quem está na porta do bar, sente água na boca. Que foi, rapaz? O gosto de cerveja veio na saliva assim. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Eu já pastoreei pessoas em certa feita, que um irmão chegou para mim e falou assim: bispo, eu não sei mais o que eu faço. Disse: o que foi? Rapaz, toda vez que eu vou para a parada de ônibus para pegar o ônibus, aí tem sempre o diabo envia alguém para fumar perto de mim. E quando eu aquele cheiro do cigarro, aquilo é uma tentação. Eu fico com vontade de fumar. Eu disse: meu querido, você ainda não foi liberto. Tem que buscar a libertação. E isto é uma batalha constante, diariamente. Todo crente tem alguma coisa que tenta puxar ele para o passado. Alguma forma o inimigo quer preparar uma situação para te arrastar para o passado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, que nem redes sociais. Às vezes a pessoa é crente, está na presença de Deus, está firmado, nem pensa mais nas coisas do mundo. Aí de repente o Facebook não é o diabo, é automático do Facebook. Nem tudo é o diabo, tem coisa que é o próprio ser humano. Aí o Facebook vai lá e traz assim: lembranças de 5 anos atrás. Aí lá está o crente com um copo de cerveja na mão, conhecido, como diz o ditado mundão, no frevo, com as amigas, os amigos do lado. Aí em vez do crente olhar e dizer assim: está repreendido em nome de Jesus, eu estou vivendo uma nova vida, quem vive de passado é museu, o ontem já passou, estou vivendo o presente e prosseguindo em direção ao futuro. Não, aí o crente vai lá e compartilha, e ainda coloca na legenda assim em cima: tempos bons, que saudade. Já pensou um negócio desse? Aquilo ali alimenta o entendimento na mentalidade do homem.
Aí outro crente que estava na mesma fotografia, porque se converteram ambos juntos, chega lá a notificação: você foi marcado em uma lembrança de fulano de tal. Aí quando a pessoa olha lá, a lembrança diz: oh, que tempos bons. Aí vai lá e comenta e marca quem compartilhou e diz: tu lembra, amiga, era tão bom este tempo. Ou seja, e hoje? E hoje não é melhor do que naquele tempo? São coisas que o inimigo cria para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar do objetivo. É que nem você está parado em um lugar, esperando alguém, seja no carro, seja de pé, seja sentado, em algum lugar, e de repente está tocando uma música do mundo. Aí daqui a pouquinho a mãozinha começa. Já viu isso? A mãozinha é o pezinho começa a bater. Opa, está repreendido, rapaz. Está repreendido. A lembrança vai puxando lá fora. Então são coisas que nós temos que nos policiar constantemente, porque a porta espaçosa, o caminho largo e espaçoso, é o que mais está por aí para propagar e tentar contaminar a vida daqueles que servem a Deus. Eu estava vendo uma reportagem, um camarada que é empresário, que está ganhando muito, mas muito dinheiro. O rapaz falou assim para ele: como é que você cresceu na vida? Como é que você prosperou? Ele disse: não, simplesmente eu fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, me fala, Senhor, me mostra o que é que eu posso fazer para me vender e que vai dar muito dinheiro. Aí dizendo ele que Deus falou assim com ele, dizendo ele, né, que deuses tem muitos, mas o Deus de verdade não foi. Vende bebida. É o que mais vende hoje. Camarada pode não ter comida em casa, mas ele não vai deixar de comprar a cervejinha dele, a bebida dele num dia de jogo de futebol, no dia de uma comemoração, no final de semana, no aniversário de alguém. É desse jeito. Ele foi lá e montou uma distribuidora de bebida e o pau quebrou. E de um ele montou outra, de um ele montou outra, de um ele montou outra, e foi crescendo, prosperou. Está rico, mas ao mesmo tempo é pobre, porque está vendendo destruição para outras famílias. Mas bispo, ele não obriga ninguém a comprar, sim, mas não deixa de estar compartilhando aquilo que não vai trazer um crescimento na vida de ninguém. Então, o que o mundo está tentando proporcionar ao povo de forma escancarada são conceitos que tentam nos tirar do propósito, do objetivo que é servir a Deus. E nós temos que ter muito cuidado, muita vigilância em todos os detalhes da nossa vida. Por quê? Porque quando Jesus está dizendo aqui, porque muitos vão estar do lado de fora, quando o pai de família cerrar a porta, fechar a porta, vão bater e dizer: Senhor, abra-nos, Senhor. E ele vai responder dizendo: não sei de onde vós sois. Aí alguém vai dizer: mas eu sou da MPD, Senhor, Senhor, eu sou da Batista, Senhor, eu sou da Assembleia, Senhor, eu sou da Presbiteriana, Senhor, eu sou da Deus e Amor, Senhor, eu sou da Porta da Aliança, Senhor, abre-nos, Senhor. Então começareis a dizer: temos comido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ou seja, muitos ficarão do lado de fora, e quando a porta se fechar, quando o dono da porta, aquele que é a porta, fechar a porta, os que ficarem do lado de fora vão começar a gritar: abre-nos, Senhor, oh Senhor. E ele dizer: não sei de onde vós sois. Lembra, Senhor, nós somos aqueles, Senhor, que até nós estávamos junto com o Senhor, comíamos à mesa, bebíamos na tua presença, Senhor. Somos nós, Senhor, que íamos para o culto, Senhor, às vezes, de vez em quando, Senhor. Somos nós, Senhor. Lembra que até louvava, até pregava, até adorava, até cultuava. Aí o Senhor vai dizer, e ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos que praticais
a iniquidade. Por que ele não está respondendo, vós que praticais o pecado? Porque existe uma diferença. Embora o palavreado para muitos cai no mesmo, porque tudo é pecado, mas há um diferencial entre o pecado e a iniquidade. Qual é o diferencial, bispo? O pecado, no ditado popular, é quando você vacila, é quando você desliza. Em outras palavras, é quando se tem uma recaída. Em outras palavras, é quando alguém cai. O pecado é quando alguém erra o alvo. O pecado é quando alguém se desvia do caminho por onde deveria seguir. E o que é iniquidade? Iniquidade é viver constantemente no pecado. É a pessoa que realmente decidiu pecar. E existe dois conceitos. Existe aqueles que simplesmente vão embora, abandonam o caminho do Senhor e se afogam no pecado. Mas tem aqueles outros que, embora até cultuam, congregam, mas vivem uma vida de pecado. Por que é que muitas igrejas nos dias de hoje estão explodindo, como já vi muitos dizer, pipocando? Não cabe às pessoas dentro. Não estou generalizando, mas tem uma partícula que tem se levantado por aí, que tem culto de manhã, de tarde e de noite, porque não tem doutrina, não tem ensinamentos, não tem renúncia. As pessoas vão como se fossem para um show, elas participam sem nenhum vínculo ministerial e depois vão embora. Estão inchando e pensam que estão crescendo. Mas, bispo, e o que vai acontecer quando chegar o grande dia? Infelizmente, é o que a própria Bíblia Sagrada está dizendo. Muitos até vão querer entrar, mas não poderão. Então a nossa escolha é enquanto nós estamos em vida terrena. A nossa escolha é enquanto nós estamos aqui. Irmão, quantas vezes eu já fui convidado, em outras vezes já até falaram assim para mim: o senhor está convocado. Para quê? Para ir lá no cemitério dar uma palavra. Fulano morreu, meu parente faleceu. Pessoas que não queriam nada com Deus, a ponto das pessoas que me convidar chegar a dizer assim: dá uma palavra aí, né? É uma pessoa tão boa, diz aí para eles que está descansando com Jesus, diz para eles aí que descansou, que está lá no paraíso. Amém, meu querido, amém. E a gente traz uma palavra não para quem vai, mas para quem fica, porque fica a reflexão. Embora a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser ignorantes quanto aos que dormem. Nós não temos o direito de dizer: esse foi para o inferno, esse foi para o céu. Mas o comportamento, o testemunho de vida, o cotidiano demonstra muita coisa claramente. E fica uma reflexão a nós que estamos aqui. Palavras não vai aliviar a dor de quem partiu sem Cristo. Oração não vai aliviar a dor de quem partiu sem salvação. Não adianta fazer missa de tantos dias, não adianta acender vela, não adianta levantar clamor por quem partiu, mas quem ficou tem que se autoanalisar. Eu estou fazendo o que é certo? Eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu tenho obedecido a sua palavra? Eu tenho feito o que realmente Deus quer e espera de mim que eu possa fazer? Por quê, bispo? Porque no versículo 28 diz: e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Esta é a segunda passagem bíblica que Jesus menciona a respeito disso. Do que, bispo? De quem está em um lado, visualizar quem está do outro. Observe o texto.
haverá ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Jesus falou a respeito de parábola, mas eu nunca vi, você pode pesquisar na Bíblia, em nenhuma das parábolas Jesus cita nome próprio, ainda mais se referindo a homens de Deus que vivenciaram na terra, porque na parábola do rico e Lázaro, Jesus fala a respeito de quem? Pai Abraão, cita o nome de Moisés, e as pessoas pensam, muitas pessoas, já vi até teólogos dizer, que aquilo não existe, que o que Jesus falou ali foi apenas uma parábola. Eu vejo uma profundidade mais além disso, porque lá a Bíblia fala que de um lado o rico que morreu sem Cristo, ele via lá do outro lado a Lázaro, o pai Abraão, ele viu o seio de Abraão e ele estava ali em tormento, em chamas. O texto que nós acabamos de frisar está dizendo que os que ficarem de fora, que serão lançados fora, vão ver Abraão, Isaque, Jacó e os profetas do Deus vivo, e eles serão lançados fora. E no versículo 29 diz: e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros, aqui serão primeiros, e primeiros, aqui serão derradeiros. O que eu entendo com isso? A nossa salvação em Cristo não é por tempo de igreja, não é por tempo de ministério. Eu posso ter 40 anos de ministério, e quando a trombeta soar, se eu não estiver pronto, eu fico. E o crente que tem um dia de cristão, um dia servindo a Deus, se ele estiver pronto, ele entra, ele vai para a glória. Então não adianta a gente pensar que é por conta de tempo. Mas eu já sirvo a Deus há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 40 anos, há 50 anos. Não adianta, irmão, não adianta. O que vai definir isso é a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso testemunho de vida e a nossa escolha diante de Cristo. Nós temos feito a vontade de Deus, nós temos dado o nosso melhor a Ele, nós temos obedecido a Sua palavra, nós temos renunciado o mundo, nós temos levado a nossa cruz e temos renunciado a nós mesmos, ou nós temos feito as coisas conforme nós queremos? A porta da graça, a porta estreita ainda está aberta, mas muito em breve esta porta vai se fechar. E para muitos, para alguns, quando a porta se fechar, será momento de louvor e adoração a Deus na cidade santa. Para outros, serão choro, ranger de dentes, serão lamentações. Por que é que eu não dei ouvidos à palavra? Por que é que eu não dei credibilidade aos ensinamentos de Cristo Jesus? Por que é que eu não levei a sério aquilo que Deus estava proporcionando a mim, me dando oportunidades de recomeços constantes, e eu não valorizei? É hora da igreja da atualidade se levantar, se erguer e compreender que a qualquer momento, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas o Deus Todo-Poderoso vai se colocar de pé. Tudo já está pronto, tudo já está preparado. Ele foi preparar lugar. A única coisa que falta estar preparado, está pronto, são os seus filhos aqui na terra. Nós precisamos estar preparados para se encontrar com Ele. Eu finalizo a mensagem, a palavra dessa noite, dizendo a mim e a você: como nós estamos? Em qual caminho, em qual sentido nós estamos trilhando? Nós estamos preferindo a porta estreita ou a porta larga e espaçosa?
Nós estamos no sentido certo, dando ouvidos aos ensinamentos de Cristo Jesus e levando a sério o que Ele nos ensinou, ou estamos vivendo um dia após o outro dia? É noite de reflexão, é noite de autoanálise, é noite de nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos aonde precisamos mudar, aonde precisamos melhorar, o que nós precisamos renunciar, o que nós precisamos abandonar, do que nós precisamos nos afastar para nós se apegar a Cristo e prosseguirmos com Ele em sentido e direção à vida eterna. Porque tem muitos, como diz a palavra, muitos almejarão, muitos até pensarão: eu já estou dentro, não ficarei do lado de fora, mas naquele grande dia vai ter surpresa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Labarachoremene cantarabás, lebrau erevantu que amas tondergue abalachorremenefaz. Eu posso concluir dizendo que o Senhor proporcionou e proporciona a todos nós, constantemente, oportunidades de um novo recomeço. Hoje nós podemos recomeçar, mas amanhã nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos se aqui nós estaremos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tudo veja, porque está mais próximo a vinda de Jesus, está mais perto do que nós podemos pensar e imaginar. Os que estão firmes, os que estão de pé, se segure para que não caiam. Os que estão firmados, mantenham-se firmes, vigilantes constantemente, para não desviar dos vossos caminhos de Cristo. E aqueles que se afastaram, que se distanciaram, aqueles que deslizaram e caíram, se ergam, levante e venha depressa, retorne à casa do Pai o mais rápido possível, enquanto há tempo, porque enquanto há vida, ainda há esperança. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra foi ministrada aos corações nesta noite. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, fortalece o que estiver fraco, alegra o que estiver triste, enche o que estiver vazio. O Senhor venha nos envolver com a Tua presença. Pai, corta todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, tira de perto do caminho deste homem, desta mulher, tudo aquilo que tenta impedir dele crescer, dele avançar, dela prosseguir na Tua presença. Senhor, nós repreendemos os ataques do vil tentador, nós repreendemos as setas do maligno. Senhor, nós repreendemos as retaliações do inferno, que tenta constantemente parar o Teu povo. Meu Deus, eu profetizo um renovo espiritual sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Eu profetizo um recomeço, uma nova história na vida daqueles que pararam e se afastaram, que se distanciaram. Ergue-os com Teu poder e com a Tua presença. Senhor, vidas que pecaram, que falharam, que transgrediram contra a Tua palavra, que desobedeceram Teus mandamentos, mas querem reconciliação, mas querem restauração. Levanta, meu Deus, este homem, levanta esta mulher, que outrora pregava a palavra e parou de pregar por conta do fracasso, da queda. Senhor, esta pessoa que ministrava, que profetizava, Senhor, que louvava na Tua casa, mas se decepcionou, parou, desistiu da fé e da caminhada. Restaura e ergue-o com Teu poder. É o que nós ministramos e profetizamos nesta noite, para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática,
porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Nós já vamos terminar.